Oi, Oi, Ana Paula. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Maravilha, bom revê-la, hein? Depois de tanto É, tempo. mesmo que virtualmente, É né? verdade, verdade. Que bom. Que Tava bom que deu. aqui Estamos que deu testando um certo. novo horário agora, né? Live às Vamos 22. testar. Vamos testar o horário das 22 horas, ver se o pessoal tá acordado, não tá, né? Mas é um tema Mas, bom para a gente falar agora, essa sim, hora, né? Falar de empatia antes do povo dormir, todo mundo vai dar aquela sossegada. Vou aumentar aqui eu tava meu áudio até, para te eu, ver. eu tava até te tava até introduzindo, né? Eu falei que esse é um tema ótimo, principalmente para o momento que a gente está vivendo, né? Que é da pandemia. Então, assim, você melhor do que eu vai poder dar a definição, ó. Para quem não conhece o Jaime, ele é o autor do livro Empatia e Empatia Todo Dia, é isso? Exatamente. Empatia e empatia todo dia. Dois livros sobre empatia. Então, Maravilha. ninguém conhece melhor desse assunto do que ele, tá? Só para avisar antes dele falar que essa live vai ficar salva aqui e no YouTube para quem não deu tempo de assistir, né? Jaime, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E assim, cada vez mais que eu estudo o direito, quando a gente vai estudar direito sistêmico, novas formas de resolver o conflito familiar, as pessoas falam muito da gente ter uma empatia sistêmica, ter empatia. Então, me dá a definição de empatia. Ana Paula, quando a gente fala do ponto de vista geral, não falando do ponto de vista do relacionamento, que é o que a gente vai Tá. falar hoje, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e, a partir dessa perspectiva, agir. Porque a gente escuta muitas pessoas falarem em empatia e empatia sem ação. Não, eu sei exatamente como aquela pessoa se sente com aquele problema, eu sou muito empático. Só que a empatia é um verbo, ela demanda uma ação. Ninguém pode ser empático e não fazer nada, mesmo que esse fazer alguma coisa seja ouvir melhor, seja ouvir as pessoas. Porque boa parte da empatia, você como uma advogada que tem uma larga experiência com conciliações, em tratar com família, você sabe que a escuta é, talvez seja a principal habilidade que a pessoa empática precisa ter. Ou quem ainda não é empático, tem dificuldade de se conectar com os outros, é o primeiro passo para a gente começar a entender melhor a perspectiva das outras pessoas. É ouvir. E aí parece ser tão difícil, na verdade é só ouvir. Imagina só, temos dois ouvidos, podemos simplesmente ouvir as pessoas, mas nós temos feito isso muito mal. Eu até na semana passada, não, 3 semanas atrás, eu fiz uma participação com o pessoal do projeto Escutatória, lá de Recife. Eles fazem um trabalho muito Nossa, que bacana, interessante. eles vão às ruas conversar com pessoas em situação de rua para ouvi-las. Porque geralmente as pessoas têm a ação de levar comida, levar cobertor e etc. Não no Nordeste, que lá é bem quente, mas mais alimento. E eles fizeram uma nova iniciativa para ouvir. Então criaram esse projeto chamado Escutatória. Só que agora, como está em momento de isolamento social, de distanciamento social, eles estão fazendo a escutatória online para todo mundo, não importa se é uma pessoa em situação de rua ou não. Porque, e aí eu brinquei com eles, porque geralmente nas lives, nesses momentos que têm sido tão múltiplos nas redes sociais nas últimas Sim, semanas, né? Hoje tem live, eu até brinco, às vezes eu abro a geladeira, fico com medo de ter uma live lá dentro, ainda bem que só tem comida, é muita live, né? é. E aí eu brinquei com eles falando que a Hoje primeira você já pergunta, fez duas. Você está na sua segunda eu live. estou na segunda live, não espalha, senão o pessoal vai estar achando que eu sou rato de live. E eu
um ponto que eu trouxe para a gente falar nessa live lá da escutatória foi que com as lives a gente passou a fazer uma pergunta ao outro e o outro passou a nos escutar muito melhor. Uma pergunta muito simples que é a primeira pergunta que a gente faz às pessoas quando a gente se conecta numa live. A gente não fez aqui, porque a gente já foi logo se cumprimentando. Mas, via de regra, as pessoas perguntam, ao invés de perguntar oi, tudo bem? E começar a fazer como a gente fez, as pessoas têm perguntado, você está me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Sim. Só que essa pergunta, ela sempre existiu, ela ecoa por todo mundo, em toda parte, no seio familiar, entre os relacionamentos, em toda parte você está me ouvindo bem? Às vezes a pessoa quer ser ouvida, às vezes a pessoa quer comunicar que não está sendo ouvida e nós não temos a sensibilidade de perceber. Então, a empatia, ela começa pela escuta. E dentro dos relacionamentos e dentro das famílias, esse também é um ponto de partida. É o principal ponto de partida, é a escuta afetuosa. É a escuta de verdade. É difícil e é um exercício, porque a gente até começa a pensar o quanto nós estamos praticando essa escuta e até nos pegamos várias vezes não ouvindo as outras pessoas. Eu me pego o tempo todo não ouvindo. E aí é curioso isso, que você fala, não, Não, mas eu falo, você... tá sendo pra mim essa live também. Não é? Eu falo, cada live que eu faço, eu aprendo muito com vocês. Ah, eu aprendo o tempo todo também com vocês. O tempo todo. E aí, quando você acha que não, que está ouvindo, você escreveu o livro sobre empatia, textos e etc. E aí você percebe que você não está ouvindo. O ponto é que, via de regra, as pessoas acreditam que nossa perspectiva de mundo, nosso empoderamento de fazer com que a sociedade seja melhor, nossa chamada para que a sociedade se comporte melhor, ela não significa para a gente mesmo. Às vezes as pessoas acham que porque você escreveu sobre meditação, você é uma pessoa que medita o tempo todo. Você Sim. escreveu sobre atitude, você não tem algumas lacunas em relação a tomar atitude e não faz procrastinação na sua vida. A grande verdade é que os ensinamentos, mesmo aqueles estudos de nós que somos estudiosos assim como você, também serve muito para a nossa transformação individual. Então, estamos todos juntos nesse momento. E agora a gente tem que aproveitar que está menos barulho lá fora e a gente consegue ouvir um pouco mais quem está perto, né? É. Não, e eu falo, né? A gente aprende muito ouvindo o outro, a história do outro. Na história do outro, a gente tira muitos aprendizados para nossa própria história. Eu, todos os dias, né, escuto histórias de pessoas que passam por mim, no meu escritório. E assim, você falar, é difícil a gente ouvir. No começo, eu vou te falar que era muito difícil eu conseguir ouvir mesmo, prestar atenção, tentar sentir o que aquela Entendi. pessoa está sentindo, Captar, né? né? Captar. Porque é só assim que você. Quando você fala. Agora é uma dúvida. Quando você fala assim, empatia é um verbo. Qual? Explica isso melhor pra gente. É porque o verbo é uma ação, né? O Toda verbo palavra. ouvir? Não. Vê só, quando você fala que é um verbo, eu não estou falando do ponto de vista linguístico, eu estou falando do ponto de Ah, vista de ação. Porque o que que é um entendi. verbo? Por que que a gente chama o verbo? Porque toda palavra que é um verbo, ela é uma ação. Tomar, beber, correr, competir, são verbos, são ações. A Sim, empatia, apesar de não ser um verbo do ponto de vista linguístico, ela não existe sem uma atitude. Então, ela efetivamente, inclusive essa não é uma frase minha, que a empatia é um verbo, isso é uma frase dos estudiosos que falam na empatia com essa perspectiva. Não foi uma frase que eu criei, porque é uma reflexão profunda que nos convoca a uma ação. Mesmo que essa ação
seja ficar quieto. Porque às vezes a gente Gosto. não sabe ficar quieto. Quando Não, a a gente gente estuda, quer falar. quer falar, porque quando a gente estuda comunicação não Sim, violenta é muito eu fiz uma interessante. live disso, mas pode falar disso, que eu acho super interessante. E comunicação não violenta também é um exercício diário, né? Que você tem que fazer. É um exercício diário. E quando você olha comunicação não violenta, é, via de regra, as pessoas, quando estão falando de problemas, ou quando vêm conversar conosco, nós temos uma mania de competir, ou querer consolar aquela palavra. E às vezes a pessoa não quer ser consolada, ela só quer que você escute aquele problema. Só quer que você escute, simples assim. Não quer ser consolado. E quando você consola, a coisa fica pior do que antes. Por exemplo, a sua esposa chega e pergunta: eu estou bonita com essa roupa? Você olha e fala: tá sim, meu amor. Mas eu acho que você fica melhor de preto e etc. Aí acabou. Acabou tudo ali. Ela vai trocar de roupa, ela já sabe que não está bem. E na verdade, se você dissesse está linda só ou não falasse nada, ou sei lá, expressasse de alguma forma que aquilo ali está bem, porque às vezes você só quer opinar, e em algumas situações, algumas pessoas entram em é, competição de miséria. Você nunca viu como é que é competição de miséria, não? Tipo assim, Já eu viu, tô né? com dor de cabeça. Aí o outro chega e fala, mas eu tô com uma dor de cabeça, uma dor nas Enxaqueca, a minha não costas, passa. né? Esse é um problema, e é um dos problemas que ocasionam também a falta de escuta. Entre o casal, às vezes o Sim, casal, a pessoa conta algum problema e aí você diminui aquele problema ou você não diminui, você conta o seu, que às vezes é pior, e a pessoa se sente diminuída com isso. Se sentindo diminuída, ela não se sente escutada. Não se sentindo escutada, ela não se sente amada. Não se sentindo amada, ela se desconecta. E se desconectando, a gente já sabe as coisas que acontecem, que você já escreveu um livro todo sobre isso, né? O sinal tá até aqui comigo. aí o pessoal Ó, tem que sair do seu livro e ir pro meu, né? Eu não tô com olha aqui, ó. empatia aqui. Mostra depois no final a empatia, hein, Jaime? Não, não tá E aqui sabe o que é comigo, não. Eu só legal? tô com o seu. O meu nem tá aqui comigo. Que é Não, muito e legal sabe o esse que é livro. legal você falar sobre empatia? Principalmente porque, assim, não é só pessoas divorciadas que estão assistindo essa live, são muitos advogados também que me assistem. Aliás, a grande maioria são advogados. E para nossa profissão é muito importante o que você está falando. É muito importante a gente ouvir o cliente e sentir, quando a gente escuta de verdade, a gente consegue sentir o que o cliente realmente quer, né? Para ver a solução melhor para ele, né? Para tentar se colocar no lugar dele. Então é muito importante você falar sobre isso, não só para as pessoas que estão se divorciando, para os relacionamentos, relacionamento entre pais e filhos, que eu já vou te perguntar, mas também para a nossa profissão, das pessoas que estão aqui que me seguem, né? Sem dúvida. Em especial, quando a gente fala em família, quando a pessoa, o indivíduo, procura um advogado, por incrível que pareça, estando ou não no psicólogo, não deu tempo ainda de passar pelo psicólogo, primeiro vai o advogado, depois é o psicólogo. Sim, Vai logo sim. resolver porque o olho do furacão muitas vezes está acontecendo. E a pessoa quer se sentir acolhida também. E é muito importante, eu sei o quanto é difícil, e talvez os advogados que têm a melhor capacidade de acolher sejam os mais bem-sucedidos na carreira dele e sejam mais indicados. Porque não tem coisa pior do que você estar numa situação de conflito, estar numa situação difícil, ou não é de conflito, mas é dolorosa, e você não se sentir acolhido, porque muitas vezes não, em um processo familiar, via de regra, o advogado ele tem mais contato com a pessoa do que a própria família, inúmeras vezes, não é? Porque é muito contato. Então é muito importante esse acolhimento para o advogado, é bem especial. Eu sei que é difícil também, porque as situações se repetem. A gente estudando constelação familiar, a gente entende É, exatamente por que as situações se repetem, mas é bem importante a gente seguir, né? Entendendo isso. e mesmo quando você vai fazer, que nem quem trabalha com advocacia sistêmica,
você tem que ter uma empatia sistêmica, né? Que você tem que ver que tem todo um sistema familiar atrás daquelas pessoas, daquele conflito. Então, eu falo sempre assim, que o advogado, existe uma diferença entre o advogado da família, que é aquele o amigo da família, tá? Então, é aquele geralmente da empresa, e o advogado de família. Que além do especialista de família, hoje em dia a gente tem que ter mais essa visão mais humana, ter essa visão mais empática, para você conseguir estudar os relacionamentos humanos, estudar os seres humanos, para você conseguir fazer um atendimento de uma forma que aquele conflito não destrua famílias, como a gente vê, né? Porque eu falo que o processo judicial, ele leva para o juiz alguma coisa que as pessoas não conseguiram resolver, né? E é um terceiro que não conhece a história toda, não viveu anos com aquele casal, né? E quando, por exemplo, você parte para uma mediação, o mediador, ele é um ser empático, porque ele tem que ser imparcial, ele tem que fazer a escuta ativa daquele caso. Sim. Então, eu acho que é super importante isso. Sim, Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Senão eu já ia te fazer outra pergunta. Não, pode perguntar. Como que você acha que a empatia... Como usar a empatia para ter um bom relacionamento? Um bom relacionamento de casal, vai. Tem 2 capítulos no meu primeiro livro, e o segundo, A Empatia Todo Dia, ele fala muito sobre isso, porque o segundo livro ele foi escrito partindo de depoimento de leitores do primeiro. Então, eu fui escrevendo coisas que eram trazidas pelos leitores do primeiro livro, que é o Azul, né? E tem uma frase que eu falo, que as pessoas falam que a paciência, a resiliência são os segredos de um bom relacionamento. E eu falo, por mais clichêzeiro que pareça, que é a empatia. Porque você ser paciente e você ser resiliente pode trazer uma série de disfunções na relação que não fazem com que a relação seja, primeiro, igualitária, e segundo, né? equilibrada, essa é a palavra, né? Igualitária, equilibrada. A primeira coisa não há equilíbrio só na paciência e na resiliência. E o segundo, você pode se submeter a situações, as piores situações possíveis, inclusive se manter numa relação que não funciona mais, ou que nunca funcionou e está pior ainda, porque você se coloca no papel de dizer eu vou ser resiliente o tempo todo. Tem muita gente que me procura e me pergunta, mas Jaime, será que isso não é um karma? Será que eu não tenho que passar, aguentar, né? Ser casado com esse traste a minha vida inteira? Tá bebendo, não me compreende, tá ausente, mas eu fico imaginando que eu tenho uma missão com essa pessoa em educá-la. E aí a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Hoje em dia nós já sabemos que em relações onde não há equilíbrio, na verdade não existe uma relação. Teve até uma frase que eu coloquei no Instagram essa semana, na semana passada. Não, suas frases são ótimas. Né? Que eu falei o seguinte: aquela pessoa que diz que ama por 2, no fundo, é uma egoísta. Porque é muito comum você encontrar pessoas, você já deve ter visto isso milhares de vezes, eu amo muito, eu amo tanto ele, eu amo tanto essa mulher que eu amo por mim e por ela, eu amo por mim e por ele. Então, já me basta, o tanto que eu amo, ele não precisa me dar amor, basta ficar aqui em casa, basta ficar na relação, basta se dizer meu parceiro. E aí, no final das contas, a gente já sabe o que acontece. Via de regra, inclusive, segundo a nova constelação familiar, o Bert Helling estudou bastante sobre isso, e ele nos fala que, via de regra, aquela pessoa que está recebendo esse dobro de amor, ela que vai embora. Via de regra, por uma traição. Aí tem uma série de perguntas. Por quê, né? Quem tiver curioso para saber por quê, já pergunta aí no boxezinho de perguntas. Porque ele se sente, aquele que tá dando muito, ele tá cobrador, e o outro se sente endividado, e ele fica mal para ele, é um peso para ele, né, aquilo. Então ele não tem como retribuir
ele sabe que ele não pode retribuir tudo aquilo que ele recebeu, então ele sai fora da relação. Ou ele termina, ou muitas vezes é a traição, é uma das causas da traição. Então acaba acontecendo isso. Então o outro chega muitas pessoas no meu escritório e fala: "Nossa, mas eu fiz de tudo por ela". Ou eu paguei a faculdade inteira dela, ela se formou, assim, coisas, Olha, sabe? Assim, que a pessoa estava no papel de pai, entendeu? Não estava no papel de marido, por exemplo. Então, assim, quando a gente vai estudar a constelação, cada um tem seu papel, tem que ter esse equilíbrio de troca. O Bert, quando ele fala de equilíbrio de troca, não é exatamente você dar na mesma proporção. E o equilíbrio de troca é para positivo e negativo. Então, você dá sim, o quanto o outro pode receber também. Às vezes a pessoa sim, não tá preparada para receber todo esse amor que você tem para não dar. tá. Então você tem que dar uma segurada. E assim, ir agindo com sabedoria. Não é fácil, porque às vezes a gente tem pessoas que têm tendência a entrar de um jeito muito mais. Mas você tem que ser empático nessa hora. Você tem que ver o quanto o Exato. outro pode receber, né? Eu acho Por que é incrível que isso. pareça, é falta de empatia. Porque, por Sim, isso que fala que é um egoísta ali, quando eu usei a palavra egoísta, eu quis me referir exatamente à falta de empatia. Porque quando você se coloca no lugar de dar o dobro do amor, o dobro quando eu estou falando eu dou sozinho, eu não recebo. Você não dá tempo, você não dá a oportunidade ao outro de amar também. Você não dá a oportunidade ao outro de retribuir. É o que você falou do equilíbrio. E aí uma outra frase que escrevi, que tem um bom tempo, que inclusive está no Empatia Todo Dia, que você inclusive também colocou no seu livro, né? Então essa minha frase é que não há plenitude nas relações humanas sem, como é que é? Não há plenitude nas é a relações abertura de um humanas. capítulo do meu livro. Eu coloquei Tem a até frase aqui, ó. time. Tá Deixa ali, eu achar ó. ele aqui. Não há plenitude nas relações humanas sem. Cadê? Não há plenitude nas relações humanas sem esforço mútuo. É uma Sim, frase do meu livro que você colocou na abertura do teu coloquei. livro, É, né? Muito obrigado, por sinal, é, agradeço. E aí é a questão do equilíbrio. Quando você dá demais e o outro não consegue retribuir, você também dando demais está sendo egoísta. Isso é bem difícil de entender, porque você se coloca num papel que não é o papel de quem dá e também está esperando tomar, como o Hellinger fala, sim. receber. E aí, essa questão que você falou de pagar a faculdade, espero que não tenha ninguém aqui nos assistindo que está pagando a faculdade para as pessoas, mas a constelação familiar, o Bert Hellinger fala que é um dos casos mais emblemáticos que ele viu em consultório, em constelações, de pessoas que ao fim, depois que se formam, abandonam aquela pessoa que pagou a faculdade. E aí eu tive um amigo que aconteceu isso comigo, ele ficou anos trabalhando muito, trabalhou comigo aqui no interior do Rio, e ele pagou a faculdade até o final. Quando a noiva se formou, terminou o noivado com ele e ainda casou com outro. E ele era revoltado com isso. Não tem Mas o que, como retribuir uma coisa dessa. isso que o Hellinger fala é que não é uma maldade. Obviamente, existe uma, um, um julgamento de gratidão sobre isso tudo, mas a pessoa acha que nunca vai conseguir retribuir aquela situação. Então, quando a gente dá demais, e é dar demais quando eu digo, se coloca na posição que não é de parceiro, é numa posição de pai, de mãe, não dá. E isso acontece muito. As pessoas entram nas relações, o homem entra na relação querendo encontrar a mãe, e aí se comporta como filho na relação. E a mulher entra na relação também querendo encontrar o pai. Isso não quer dizer que ela era muito apegada ao pai. Isso não Sim, quer dizer que o filho era muito apegado à mãe. Isso quer dizer que existe uma disfunção sistêmica na família original que pode ser exatamente a falta de vínculo que ela tinha com o pai. A garota, às vezes, ela não tinha vínculo nenhum sim. com o pai. E aí ela entra na relação e com o rapaz, e aí na relação com o rapaz, todo aquele ódio que ela tinha do pai, ela começa a trazer, que é a transferência ela está replicando o ódio que ela tinha no terceiro para você que não tem nada a ver com isso. Na verdade, só está ali amando.
Então tem uma série de coisas que precisam ser entendidas nessa questão do equilíbrio, né? Ele fala também, assim, ele fala filhinha do papai e o filhinho da mamãe, né? Que E essas o filhinho pessoas, da elas têm mamãe. muita dificuldade nos relacionamentos, né? Porque ninguém é bom o suficiente igual o pai e a mãe. Então, assim, o Dom Juan, por exemplo, aquele cara que tem várias mulheres, que é o cara que não tá muito nem aí para nenhuma. Na verdade, ele fica procurando a mãe em todas as mulheres, só que ele não encontra, entendeu? Então as pessoas, elas fazem isso inconscientemente com o intuito de pertencer, com o intuito de pertencer à sua família de origem, né? E o Hellinger, ele fala que os relacionamentos só dão certo quando a gente tem a má consciência, quando a gente tem a boa consciência, que é você repetir os padrões da sua família, fazer coisas iguais da sua família para continuar pertencendo àquele núcleo, faz com que o casal fique de costa e aquele casal não se olhe. E quando há a má consciência que fala assim, ó, gratidão pela minha família, tudo, mas eu vou fazer diferente, que é a má consciência, isso daí que faz os relacionamentos darem certo, né? Então eu acho Sim, assim, quando você faz um atendimento, quando você está ouvindo uma. Por que é tão importante a gente ouvir? Porque a gente consegue entender, por exemplo, nós advogados, você que fala com muitas pessoas, é muito importante a gente ouvir, porque na escuta a gente consegue perceber essas nuances para entender a dinâmica familiar que está acontecendo, né, daquele caso e ajudar da melhor maneira possível, né? Eu sem acho que dúvida. Por isso que a própria a constelação familiar fala que a mulher que acha que é melhor do que a mãe, via de regra, ela não consegue ser feliz no casamento. não. Porque ela acha que ela seria uma mulher melhor para o pai dela, e por causa Sim. disso, às vezes o pai ele tem uma série de distúrbios, mas ela acredita que ela é melhor que a mãe dela, e se a mãe dela fosse como ela, o pai não teria desmancado por uma série de coisas, não teria ido embora, não teria entrado em processo de alcoolismo, não teria se separado, uma série de coisas. E aí, o que que ela faz? Ela, na relação dela, ela traz esse modelo achando que é melhor do que a mãe, e aí projeta a figura do pai, a figura masculina do marido, do parceiro, e aí acontece, ela nunca consegue se conectar efetivamente com o Ela parceiro. ela fica no meio, né, do relacionamento do pai, dos pais, né? Como se ela inconscientemente ela fosse salvar agindo dessa maneira. Só que não é isso. Eu não sei se você já leu o livro Onde Estão as Moedas, do João Garriga. Ele sempre vem dar palestra aqui no Brasil com o Andrei Moreira. É um livro excelente de relacionamentos de pais e filhos. E ele fala, né? Que assim, é uma historinha, ele conta que uma pessoa acorda com as moedas que o pai deu, os pais deram. Então é Uhum. tudo que você recebeu da vida dos seus pais. E essa pessoa ela não olha se a moeda é de ouro, de prata, de latão e nem a quantidade de moedas. Ela fica tão feliz pelo que ela recebeu dos pais, ela vai lá com leveza, acorda feliz, tem gratidão pelos pais, os pais ficam felizes que esse filho está levando a vida para frente. Aí ele conta que outra pessoa olha as moedas e fala: gente, essa moeda não é de ouro, eu merecia mais, meus pais teriam que ter me dado mais. Aí ele vai lá, pesado, briga com os pais, quer mais, entendeu? E ele vai procurando isso que ele acha que os pais deveriam ter dado a mais para ele, e nos relacionamentos afetivos. Então, assim, ele quer aquele amor, que o amor de pai e mãe, os pais nos deram a vida. Não existe coisa maior do que isso, né? Não tem como a gente. É a única relação que o Bert fala que não tem como a gente retribuir. E aí, essa pessoa que fica achando que os pais não deram o suficiente, ela fica procurando nas outras relações. E aí fica um peso para os filhos, fica um peso para o relacionamento, a vida dela não anda, entendeu? Porque ela não é grata. E o Beck sempre fala que a gente tem os pais certos. E mesmo que aconteceram coisas muito ruins com a gente deve tomar os pais como eles são. E o sucesso é a cara da mãe. Então, quem não aceita a mãe, quem não aceita a mãe, não é você brigar com a mãe.
é você não aceitar como ela é, você criticar, achar ela inferior, ter vergonha. Isso é não aceitar a mãe. Ele fala que como sucesso é a cara da mãe, muitas pessoas não têm prosperidade justamente por isso. Então, eu acho assim, uma coisa bem interessante. Lê esse livro que é muito legal e assim, é pra gente. Essa relação de pais e filhos é bem esclarecedor. Bacana. O pessoal está perguntando o nome do livro novamente aí. Onde estão as As moedas? moedas. Ele é um autor espanhol, tá, gente? Mas tem traduzido na internet. Ele fala da relação entre pais e filhos. E A como, verdade é que... Jaime, Oi. aproveitando que a gente entrou nesse assunto, como a empatia ajuda nessa relação de pais e filhos? Pois é, geralmente a gente vê os pais muito preocupados com os filhos para desenvolver a empatia nos filhos. E via de regra, a gente vê também que alguns pais eles não conseguem compreender um pouco melhor os desafios intergeracionais, as coisas que estão acontecendo efetivamente. No empatia, no empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, eu me dedico bastante a falar em como os pais podem usar algumas atividades para ajudar os filhos a desenvolver a empatia, que eu classifico como uma habilidade do futuro, a habilidade preponderante para as pessoas se tornarem bem-sucedidas em um mundo dominado pela tecnologia. Porque imagina, você agora vai ter, a cada dia a gente vai ter mais contato tecnológico, a cada dia a gente vai ter mais essa interação, que não é interação humana, a interação humana vai continuar existindo, mas a gente vai ter muito mais interações por tecnologia. Eu falo isso no livro, falei isso dois anos atrás. E aí, por conta disso, as pessoas vão se desconectar, vão perder a capacidade, vão perder um pouco a capacidade de se colocar no lugar do outro. No livro, eu trago uma pesquisa que foi feita na Universidade de Michigan, que diz que os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. E essa mesma pesquisa, ela descobriu que essa mesma turma é 58% mais narcisista. Aí você imagina, menos Nossa, empatia, bastante. mais narcisismo. Isso aí é um absurdo, porque é catastrófica, é bombástica essa ligação. Então, os pais, eles precisam primeiro identificar onde estão as lacunas que fazem com que os filhos estão perdendo essa capacidade de se conectar. E aí eu vou dar um passo atrás e falar da conversa que a gente está batendo agora. Via de regra, essa completa desconexão que acontece em casa é porque existe um problema na ordem. A Sim. gente encontra crianças a cada dia mais, e por mais que a gente se fale nisso, por mais que nós todos tenhamos falado muito nisso, o Rossandro fala muito nisso, a gente vê vários psicólogos, pensadores, estudiosos falando sobre isso, as crianças continuam tendo um protagonismo dentro de casa e invertendo a ordem, que a ordem é muito simples. Quem vem Hierarquia. primeiro é grande, quem vem depois é pequeno. E às vezes o filho tem mais escolaridade e acha que é maior que a mãe. Às vezes o filho entende mais de tecnologia e se coloca numa posição maior do que a mãe, do que o pai. E dentro de casa, quando o rei ou a rainhazinha está dentro de casa, porque via de regra são criados assim, né? Meu príncipe, minha princesa, um monte de roupa de princesa, e a criança acaba acreditando que é princesa mesmo que tem um castelo. E os outros são todos súditos. E aí, o que a gente precisa entender? Que os pais, eles são prioritários dentro da constelação familiar, dentro da casa. Por mais que a gente ame o nosso filho, por mais que a gente saiba que ele saiu da nossa carne, quem está primeiro na ordem é o pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai. É quem veio primeiro. Na estrutura familiar, quem veio primeiro tem prioridade. E aí, quando a criança se coloca ou é colocada como epicentro da família, se torna mais importante, tanto desequilibra a vida do casal, ocasionando inclusive várias separações, vários conflitos
né, vários conflitos, como também desequilibra o processo de aprendizado das habilidades socioemocionais das crianças. Então, olha, papai e mamãe, por mais que seja tentador, por mais que esse amor que vem instintivo de mãe, esse cuidado da cria, etc., primeiro é o casal, depois os filhos. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não é que você está falando isso, você vai ver. Gente, isso é pro bem do filho. Porque Sim, eu faço isso na minha casa. Pro bem do filho. Sim, você conhece, né, minhas filhas? Conheço, adoro elas. É! Nossa! E eu falo, ó, aqui quem manda sou eu, É entendeu? você, Tem é uma isso amiga mesmo. que ela fala, a Luísa, uma grande consteladora, ela fala que a ordem na relação de pais e filhos vem antes do amor. Então a ordem precede o amor. Precisa ter isso. Hoje em dia você não tem uma coisa que o Rossandro falou até numa palestra dele, que muitas fica perguntando, mas ele conta uma história ele estava num carro e o cara queria os filhos reclamando de uma viagem, não sei o quê. É uma típica história de filhos que não estão no papel de filhos, que estão nos cobradores dos pais, entendeu? Então, Ingrato. assim, os filhos que querem mandar nos pais, a gente vê isso muito por exemplo, quando a gente faz um planejamento sucessório e assim, tem pais que querem doar todo o patrimônio para os filhos, por exemplo, saiu da ordem, entendeu? Você pode fazer um testamento, fazer isso, mas assim, os pais têm que ter prioridade. Os pais estão acima de tudo. É os pais que decidem o canal da televisão, é os pais que decidem o que vai ter de comida, não é? É os pais que Ana Paula, decidem tudo. eu queria até Pode falar. falar um pouco melhor sobre isso contigo, porque quando a gente fala nessa questão da ordem e de que os pais decidem, via de regra as pessoas podem entender como um autoritarismo familiar. Não. E é autoridade, mas não é autoritarismo. Eu vou explicar uma frase que você falou aí que é perfeita, é que a ordem precede o amor. Por que a ordem precede o amor? Porque o pai é autoritário, ele quer dizer que ele manda, ele não quer perder o comando da casa. Não é sobre isso, pessoal. A Não é? ordem precede o amor é porque é a ordem que mantém o equilíbrio da família. E se você inverte o equilíbrio e o seu filho passa a ser maior do que o marido, o seu filho passa a ser maior do que você dentro de casa, a sua filha, o que vai acontecer? Além de o filho crescer mimado, ter uma baixa resistência à frustração, criar uma série de problemas, inclusive, como eu falei, pode criar um problema entre o casal, ele vai replicar esse comportamento para frente, ele vai levar isso para frente e isso vai criar todo um desequilíbrio na estrutura familiar. Quer ver um exemplo prático? Filhos que não querem visitar avós. Filhos, não quero, é chato, não Sim. quero conversar com ela. Gente, é preciso honrar quem veio antes de nós. Primeira coisa, honrar porque a vida não se paga. Não há nada que você possa fazer que você vá pagar com qualquer favor, com qualquer dinheiro, com qualquer amor, com todo amor do mundo, você jamais vai equilibrar o dar e receber que você tem dos seus pais. Pai e mãe. Você Jamais. jamais vai equilibrar. Você não consegue equilibrar essa E nem, conta. e nem Nunca. precisa ficar tentando equilibrar, senão você entra em desequilíbrio. Porque Né? nunca vai encontrar. Mas você precisa ter a obrigação de ser grato e de entender. Sim. Por quê? Como Sim. quem veio antes é maior, a maior forma de você ter gratidão é você entendendo que você, como quem veio depois, como filho, você tem que deixar e honrar o lugar do maior que é o seu pai e sua mãe. E você precisa ensinar isso ao seu filho. Então essa ordem não é uma questão de autoridade, é uma questão de equilíbrio sistêmico que, se você não faz funcionar, o seu filho que você acha que é cheio de atitude, eu vi muito comum, tá? Eu falo até uma história, eu conto essa história no Empatia, que é a criança extremamente mal educada, e aí a mãe olha e fala, ela é muito cheia de atitude,
Olha como ela é cheia de atitude. Ela tem a E olha, personalidade forte. personalidade muito forte. Mal educada. Está fora da estrutura de ordem. O problema é seu. O problema não é nem da criança. A culpa é sua. Então a gente precisa. Uma coisa é a criança ter personalidade para escolher um sapato vermelho que ela quer ir para a escola. Ou se coloca o laço ou não para visitar a vovó. Outra coisa é ela ter autonomia para decidir se vai visitar a vovó. Ela não pode decidir isso. Uma criança não pode decidir o cardápio. Você não pode pedir. Está aqui e não, vamos pedir uma pizza. Não quero pizza, hoje é japonês. Hã? Sim. Não, olha, você tem lá banana, tem manga, tem biscoito. A gente vai pedir pizza aqui. Se você quiser comer pizza, tudo bem. Isso não quer dizer que em algum momento você não pode chegar e dialogar. Por quê, filho? Por quê, filha? Vamos conversar sobre o seu pedido? Papai e mamãe querem comer, ou papai, mamãe, não importa a configuração familiar, querem querem muito comer pizza, mas eu não quero pizza. Eu vi isso num filme chamado que é o Capitão Cortou. Fantástico. Não, não assisti. Então, quando Mas terminar aqui, vai logo ver. eu vou ver mesmo. Eu falo, depois que eu conheci as ordens do amor de Bert Hellinger, eu falei que tudo mudou na minha vida. Porque a gente não precisa necessariamente fazer uma terapia de constelação. A gente usando isso que a gente está conversando aqui na família, a gente resolve muitos conflitos. A gente vendo o que é... Por que as crianças também, a gente tem que observar se elas não estão repetindo algum comportamento de alguém que foi excluído, né? Da família. Porque a tendência é o excluído ser incluído por outra pessoa da próxima geração. É verdade. Então, e a criança tem que ver que ela é pequena diante dos pais. Eu acho perfeito isso daí que você falou. E a gente tem que ver que mesmo adultos, mesmo eu com 43 anos, eu sou pequena perto dos meus pais ainda. Não é porque a gente vê muitos adultos querendo mandar nos pais, né? É E verdade. eu vejo no escritório assim, meu pai tem que fazer um testamento. Tipo, você tá mandando no seu pai, né? Aí se a gente for entrar em herança, a gente vai entrar numa discussão É sistêmica verdade. muito grande. Eu, Mas é, é exatamente. É verdade, não é uma questão de autoritarismo, é uma questão de ordem. E é preciso que a gente traga essa ordem para ser discutida e para ser falada com a criança, para ela entender o lugar dela. É muito importante. Porque senão a gente coloca tudo a perder. Inclusive no relacionamento. Porque Sim, acontece muito. O pai ou a mãe, isso acontece, desculpa, é mais comum com a mãe, que quando se conecta com o filho, abandona a relação. Abandona a relação sim. e aí quando percebe, tá bem difícil já para retomar aquele tipo de conexão. É preciso ter muita cautela com isso, né? Outra coisa de ordem que é importante a gente falar nos relacionamentos é assim, a gente vive uma monogamia sequencial, né? Então a gente tem muitas famílias reconstituídas. Então, assim, pessoas que já foram casadas, separaram e se casaram com outras pessoas e Sim, trazem muitas vezes filhos de relacionamento. Se você está num novo relacionamento e você não honra e respeita aquele relacionamento anterior, o Bert até fala que a gente nem fala ex, a gente fala primeiro, segundo, e terceira, primeiro segunda, terceira. A tendência é o relacionamento atual não dar certo. Aquelas pessoas que querem substituir aquele que, não deu certo, então, esqueço ele da minha vida, não falo mais dele, não... Gente, as relações só acabam por culpa de 50% por uma porcentagem de cada um, por culpa sim, dos dois, autorresponsabilidade. Então, quando você não segue essa ordem de honrar os relacionamentos que vieram antes, dificilmente o seu relacionamento atual vai dar certo. Assim como quando você quer se colocar acima de um filho de um relacionamento anterior, né? É importante saber que você só tem esse relacionamento agora porque outro não deu certo, né? Eu acho também, quando a gente fala de ordem, é uma coisa bem importante, principalmente no momento que a gente vive, que as pessoas têm
muitas famílias reconstituídas, né? Eu acho isso Dá para incrível falar que de você tá... empatia nisso, né, também. Eu converso muito, eu e a Catarina, nós conversamos muito sobre isso. Hoje, inclusive, nós conversamos sobre esse Ah, é? assunto que você está falando, exatamente esse assunto. Olha que curioso. A gente conversa porque é preciso ter muito acolhimento com a relação, suas relações passadas, mesmo que tenham sido relações que tenham trazido experiências que não foram experiências tão agradáveis, mas é Sim, preciso que você tenha gratidão pela história que você viveu. Porque por meio daquela história, como você falou, que você se tornou a pessoa que você é, por meio das histórias, honrar aquele lugar lá do passado, que você fala, olha, tá bom, eu aprendi muito, eu vivenciei algumas experiências que me ajudaram a construir efetivamente quem eu sou, então eu acolho, a gente conversa exatamente dessa forma, eu acolho o meu passado, eu não desejo mal, eu desejo bem, e eu agradeço muito pela história que me fez chegar até aqui. Não é fácil no início, não é. não é fácil, você Mas é sabe muito bem libertador. disso, mas é libertador. É libertador porque você precisa acolher. Porque, inclusive, o Bert ele tem uma pegadinha com esse negócio que eu fiquei muito triste. Ele diz que caso você não acolha, nas próximas gerações podem honrar os teus relacionamentos anteriores, os Sim, teus sim. filhos. Aí você imagina que situação, né? Você... É, porque a nossa tendência é sempre incluir os excluídos, né? Então, se tem um Sim, relacionamento que foi excluído, e eu vejo muito isso, Jaime, no meu escritório. Muitas pessoas, assim, de relacionamentos novos competindo com filhos de relacionamento anterior. E, assim, é muito difícil quando a gente vai tratar dessa ordem, né? E, além de tudo, esse novo relacionamento pode ter filhos para incluir aqueles. Quando a gente fala, por exemplo, vai de alienação parental é quando você exclui um dos genitores, sim, né? Você comete um sim, abuso moral, você provoca o afastamento, então você provoca várias atitudes para excluir um dos pais. Nessa sim. exclusão, a pessoa que o filho ele vai repetir exatamente aquele comportamento que o alienador falava. Então, ai, olha, seu pai é alcoólatra. O filho vai Ele vai tender a honrar o ser pai. alcoólatra, por quê? Porque ele quer incluir aquele que foi excluído, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de exclusão. Então eu falo que a E primeira aí, lei, né, de pertencimento é muito importante. e aí depois a mãe, no caso aí, nesse exemplo, vai ficar dizendo, tá vendo, puxou o pai, isso foi o exemplo do pai, que o pai nem teve relação. Na verdade, ele vai lá honrar a memória do pai, o comportamento do pai por meio da alienação parental. Isso é bem complexo, eu acho que a maioria das pessoas deveriam entender um pouco mais como isso funciona. E fora a questão da alienação parental, essa questão da gente fazer as pazes com o passado Sim, e honrar importante. dessa forma de desejar o melhor, de agradecer. É muito difícil para a maioria das pessoas, mas é muito importante. Isso está no processo da empatia também. Porque a empatia ela é uma compreensão que o outro tem uma história diferente da sua. Muitas vezes, algumas relações não dão certo, mas elas nunca deram certo de verdade. São relações que estão ancoradas, muitas vezes, numa simpatia, digamos, numa atração física, que foi o que chamou a atenção primeiramente, e aí você vai sucedendo, e depois a carência faz com que você permaneça, mas vendo que aquilo ali não funciona, muitas vezes a pessoa está tão fragilizada, ela começa a receber um pouco de atenção, e aí começa a hipervalorizar as pessoas que, na verdade, não possuem tantos valores assim em comum. E, em especial, o que a gente precisa compreender efetivamente. Em especial agora, porque estamos, a maioria de nós, em isolamento social, boa parte, as pessoas É. estão tendo mais oportunidade de conviver. Hoje eu estava brincando com a Catarina, eu digo, pô, mano, a gente está aqui há quanto tempo aqui a gente faz uma contagem, quanto tempo de casamento isso já deu? Porque já deve ter dado muito tempo de casamento. Ai, Ela olhou e Catarina, riu, ela é ah, linda, gente. Linda deve ter dado literalmente, em todos os literalmente sentidos. linda, né? É verdade, é um espírito diferenciado, digamos. Toda vez que alguém fala que ela é linda, é exatamente
quando você fala assim que é diferenciada realmente ela. E a gente estava falando quanto tempo deu esse casamento. Deve ter dado muito tempo, porque é um bota a mesa, tira a mesa, fica e vai lá, se vê e tal, e etc. E treina junto. Isso aqui tem gente que passa 6 anos casado e não tem esse tipo de convivência. E aí o Rossandro, no início lá da pandemia, o Rossandro falou, ó, Jaime, quem é bem casado, e quando fala bem casado, eu sou bem casado, não é aquela evocar aquela narrativa daquela família hipócrita, não é bem casado, é quem está bem com o seu núcleo familiar, vai potencializar muito mais isso. E as pessoas que já têm algum problema vão afundar profundamente. Você até postou um negócio da China, não foi? Então, Dos divórcios na China, que começou na China e está aqui. Teve cidade que aumentou 40% e na Rússia chegou a ser proibido se divorciar. Por quê? Porque a gente não tem mais os anestésicos, né? No isolamento social que a gente tinha. A gente não tem mais a rotina. Então, muitas pessoas estavam num relacionamento, mas saíam para trabalhar, ia para o futebol, ia para o shopping, ficava na correria dos filhos, ou até tinham relacionamentos extraconjugais. Você fala isso no livro, né? Você fala, inclusive, isso no livro, no seu livro. Com o isolamento social, com o distanciamento social, as pessoas passaram a não ter mais essas distrações, esses anestésicos. Então, elas foram obrigadas a encarar as relações. E, assim, no começo da pandemia, eu recebi muita consulta de gente, assim, em crise, sabe mesmo? Em crise que não sabia o que fazia, porque percebeu que o relacionamento não era... Eu falei, gente, primeira coisa, leia meu livro, que você pode salvar o seu casamento. Meu livro chama Divorciei Agora, mas eu falei que, o título, ele não diz o que tem o livro, porque você pode estar casado e salvar o seu casamento, porque eu falo muito disso, né? Vamos fazer uma campanha, inclusive, para fazer o relançamento dele. Eu já falei para o Luiz. Eu tenho umas coisas muito interessantes. Isso que você falou agora é um livro muito bem escrito, é um livro que ele traz uma visão sistêmica mesmo da família, das relações. Além de ser orientativo, ele fala, tem várias dicas, inclusive, essa questão da fuga. É um livro que ele fala dessa questão da fuga, que você intensifica mais o trabalho quando você está afastado do seu parceiro para poder... São as fugas, né? É um livro muito profundo. Eu gosto muito do seu livro. Gosto bastante. E eu gosto do seu. Gente, que bom. Na Feira do Livro do Rio, ano passado, Bienal, na Bienal, né, do Rio, que foi o lançamento do meu livro. Gente, quanta gente procurando Jaime para falar de empatia. Surpreendente. Muito legal, né? Nossa! Eu acho que está chegando no final, eu só queria... Era um assunto que a gente deveria ter falado e que eu acho que eu vou até... Acredito que amanhã ou depois eu vou soltar um post sobre isso, que é sobre a violência doméstica. Eu já fiz um post sobre isso. Eu tenho no meu podcast uma dica de socorro que é o Robô Isa lá. Eu falei sobre isso no meu podcast, que é o Humancast. Fala aí aqui rapidinho, até o Instagram permitir, porque como tem bastante gente na live, é capaz que permita que a gente fique um pouquinho mais. Vamos falar disso, sim. Aumentou, né, a violência doméstica agora com o isolamento social, porque vítimas estão no mesmo ambiente. Aumentou bastante. Infelizmente, algumas autoridades públicas foram para a rua dizer, tá faltando comida, e aí por isso os homens estão batendo nas mulheres. É um absurdo, não há qualquer razão, não há nada que se justifique qualquer tipo de violência, inclusive, mais ainda, violência dentro de casa. Então, agora foi lançada uma campanha da farmácia, não sei se você viu, é sobre isso que eu vou postar, que a mulher agora bota o batom, faz um X no batom na mão e sinaliza na farmácia, a farmácia pede, porque às vezes a mulher não consegue sair de perto do abusador. Eu escrevi um texto aqui no meu Instagram, e tem um podcast também meu sobre isso. Quem puder depois dar uma olhada, que eu falo o seguinte, que hoje em dia, e acontece, tem uma complementaridade com 2 capítulos do seu livro, Ana, que fala sobre a pessoa não tem mais essa fuga, o homem não tem mais essa fuga, não tem a pelada, não tem o futebol, não tem a saidinha, a escapada, não pode trair, não pode fazer isso. Então, a violência que ele exteriorizava em outras coisas na rua, ele traz essa violência para dentro de casa. E aí, essa violência ele transforma, ele quer esgotar na própria família. Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso, a gente precisa trazer esse assunto à tona, porque é inadmissível
esse tipo de comportamento. E se por acaso você estiver nos assistindo e estiver passando por esse tipo de situação, primeiro, não é normal. Segundo, você não tem karma nenhum, não tem que estar do lado de abusador, tem que procurar apoio mesmo. E terceiro, é isso, procure apoio, procure, se você não tiver ninguém, procure apoio com a tecnologia, nos procure, mande mensagem, a gente encaminha, né? Eu ia dar uma dica, né? Quando você está sofrendo algum tipo de violência, você pode ligar 190, né? Ou 180. E também tem um projeto muito legal, não sei se você conhece, chama As Justiceiras, que é da Gabriela Mansur, ela foi a idealizadora, ela é uma promotora de justiça aqui de São Paulo, e você consegue fazer a denúncia pelo aplicativo do Rap, por exemplo. Então, Eu vi no Rap. você pode fingir que vai fazer um pedido e fazer. Aham, E tem uma rede de voluntárias muito grande, é um projeto muito legal, porque realmente a violência doméstica aumentou muito. E quando eu pois é. falo de violência doméstica, as mulheres têm que estar atentas para não só para o bater, que violência doméstica não é você só apanhar. A Não, violência exato. doméstica, ela começa muito devagar. A violência psicológica, ela é silenciosa. E quando você vê, sua estima já tá lá no chão, né? E você muitas vezes não consegue sair daquele relacionamento porque você está totalmente dependente. Então, o que é a violência psicológica? É quando, por exemplo, um relacionamento começa muito maravilhoso, mas a pessoa, na verdade, ela quer te minar das suas relações com... eu faço melhor que a sua família, eu faço melhor do que seus amigos. Ai, olha, coloca essa outra roupa que você fica mais bonita. Essa daí tá um pouco decotada, tá chamando muita atenção. Então ela começa desse Vai jeito. entrando. Você tem que estar atenta. Ou vai manipulando situações para você parecer louca. Então, assim, é desde uma violência psicológica que a gente tem que estar atenta, até uma agressão física, uma violência patrimonial, quando ele pega seu dinheiro, violência sexual, né? A gente tem que falar violência moral, que é aquele que te xinga, que fala coisas horríveis para você. Então, assim, a violência ela é muito mais do que só o bater. E a gente tem que estar atento e tem que prevenir. Eu tenho uma triste notícia para te dar, Jaime. Tá A gente vai ter acabando. que fazer outra live, viu? Tá boa, tá boa. Tá terminando aí, né? Tá terminando. Tem 1 minuto. Tudo Olha, bem. Tudo bem, você é foi uma maravilhoso. alegria. Cadê seus livros que eu não peguei? Meu livro. Eu só tô com o seu aqui. Ai, olha, gente, eu Meus vou livros estão postar aqui. depois, Tá então. bom. Gente, Empatia e empatia todo dia. Maravilhosos, olha, tá um bom? beijo pra você, nas meninas. Queria mandar um beijo aí pro Thelmo, pra Sueli, pra Renata, pra Fernanda. Um monte de gente que veio aí acompanhar a gente. Beijo, pessoal. Dia Legal, viu? lindo hoje. E a gente espera que a gente se veja muito em breve, né? Autora da mesma editora que eu, cara. Que alegria que a Nossa, gente tá junto imagina aqui. que felicidade eu ser autora da mesma editora. Você, Haroldo, Rossandro, meu Deus do céu. Eu que tô feliz de estar com vocês todos, tá? Ó, Muito beijão, obrigada. tá? Beijo na Muita Catarina, paz tá aí. bom? Vou dar sim, tá bom. Obrigado. Beijo Tchau, a gente. todo mundo que Boa acompanhou a noite. gente, E vá ver o viu? Capitão Fantástico, o filme. Vá Ah, assistir o é? Capitão Fantástico. Vou Você vai assistir. gostar. Vai lá. Beijo, Tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau. Tchau.